Meninas, meninos, saudações! Vamos continuar com as nossas atividades de Europa, na verdade a nossa última apresentação de Europa, na qual nós vamos tratar a crise europeia e o Brexit. Na primeira apresentação nós vimos as características de formação da integração europeia e a crise da integração europeia a partir dos anos 1990 a 2000, com desenrolar até a atualidade. Nós vimos um aspecto fundamental desta crise. Trata-se do fim do que já foi chamado de capitalismo democrático, modelo keynesiano de bem-estar social, em favor de um novo modelo econômico, um novo modelo político, uma nova forma de produção da subjetividade humana chamada neoliberalismo, que acaba se desdobrando em uma condição de maior insatisfação, de vulnerabilidade para o cidadão, que questiona as instituições de integração europeia na atualidade. Nós vamos utilizar o mesmo arcabouço teórico para introduzir a crise europeia e o Brexit, anos 2000 a 2010, aumento do conflito distributivo entre capital e trabalho, entre regiões ricas e pobres europeias, havendo um crescimento das assimetrias entre, portanto, o capital, que enriquece mais rapidamente do que o trabalho, as massas de populações. As regiões mais ricas, é o caso de Alemanha, de França, em oposição às regiões pobres, inclusive na crise, PIGs, Portugal, Irlanda, Itália, Grécia e Espanha. Há instituições neste modelo neoliberal, nós vimos, por exemplo, a ideia de Tratado de Lisboa, que estão vinculadas às necessidades econômicas e são incapazes de resolver problemas imediatos, problemas mais graves da população. Problemas como emprego, segurança interna e externa, seguridade social, migração, que são identificados pelas pessoas e essas instituições não têm capacidade de resolução. Para tentar evidenciar isto, eu peguei este gráfico de uma página oficial da União Europeia, né, da própria integração europeia, e é interessante o gráfico porque ele estava num contexto de elogio, vamos dizer assim, à integração europeia. Agora, vamos dar uma olhadinha no gráfico. Nós temos aqui PIB, horas trabalhadas, emprego, produtividade, horas trabalhadas por trabalhador, produtividade por hora, desde 2006 até 2017. E por que esta queda em 2008 e 2009? Crise econômica mundial, crise europeia, com queda de todos esses indicadores. Mas lentamente há uma retomada. Vamos dar uma olhada aqui o PIB. Então o PIB vai retomando a patamares superiores aos patamares pré-crise. Interessante. Agora, o que puxou este crescimento do PIB? Vamos dar uma olhadinha ao emprego. O emprego está em baixa, mas a produtividade por hora trabalhada está lá em cima. Então, quem está puxando essa retomada do PIB, do Produto Interno Bruto, é a produtividade de trabalhadores. Menos trabalhadores que trabalham mais horas, que trabalham de forma super explorada no seu trabalho, não é? É que puxaram este crescimento do PIB. Então, alguém está pagando a conta da retomada econômica pós-crise na Europa. E quem é esta criatura? É o trabalhador, são as massas de populações europeias dentro de um contexto neoliberal. Eu explico isto através do rompimento de uma democratização política de fato. Eu explico isso dessa forma. Nós temos uma estrutura de poder que hoje é vassala do sistema financeiro e, consequentemente, problemas como este acabam acontecendo. Agora, a média da população não lê desta mesma forma. A média da população acaba sendo, nesse contexto de insatisfação em relação à forma de organização da sociedade, lê esses problemas através de um discurso de extrema-direita, como da AfD na França, AfD na Alemanha, alternativa à Alemanha, né, ou a Frente Nacional na França, e a própria campanha Brexit, que foi estruturada segundo paradigmas ligados, modelos ligados à extrema-direita, à família tradicional, à ideia de pátria, à ideia de nacionalismo ufanista, valores tradicionais. Então vejam como este neoliberalismo acaba criando uma condição de vulnerabilidade na sociedade. Esta vulnerabilidade é instrumentalizada por uma extrema-direita que acaba jogando contra as próprias características
características e necessidades do capital neoliberal em um novo padrão de tensão que se estabelece. E por que contra o capital? Será que o Brexit não pode ser bom para o Reino Unido? A resposta é não. Se fosse bom, a extrema-direita não trabalharia na sua campanha pró-Brexit através destes discursos. Apresentaria os aspectos econômicos, apresentaria os aspectos sociais mais objetivamente. Mas a extrema-direita vitoriosa na campanha Brexit não pôde fazer isto. Não pôde porque as projeções para o Reino Unido fora da integração europeia não são das mais interessantes. Vejamos. Economia, tendência de redução do crescimento econômico no longo prazo. Então vejam aqui o nosso gráfico, a projeção para 15 anos e segundo o Banco Central britânico, né? O Banco da Inglaterra, o Banco Central do Reino Unido, tá certo? Nós temos uma queda de 9,3%. frente ao crescimento esperado para 15 anos sem acordo e com uma zona de livre comércio queda de 6,7%. Primeiro entendam adequadamente esse gráfico. Não é redução da economia. Há um crescimento econômico esperado para 15 anos. Ele vai ser atingido? Não com a saída do Reino Unido da integração europeia. Então, frente ao crescimento que é esperado, uma redução de 6,7%, com o Reino Unido saindo e se mantendo numa zona de livre comércio. Se sair completamente sem acordo, se virar mais um país do mundo sem qualquer privilégio, comercial em relação ao restante da União Europeia, uma redução do crescimento ainda maior de 9,3%. Mas por que uma redução de crescimento tão acentuada? É só nós olharmos esses dois gráficos que mostram o comércio externo, do Reino Unido. Então vamos dar uma olhada. Aqui nós temos os países da América do Norte, aqui nós temos os países da Ásia e roxinho os países europeus, que é o principal destino das exportações britânicas. Então, o que vai acontecer com o Reino Unido fora da integração europeia? Ele perde privilégios de comércio que os países da integração europeia têm. Ele vai virar apenas mais um país exportando para esse excelente mercado consumidor, o maior mercado consumidor mundial, que é o mercado consumidor da União Europeia. Com isso, a gente já começa a entender esta redução da atividade econômica, tudo bem? Há também uma perda no que diz respeito às importações. E toma cuidado, não é uma vantagem. Já que ele está exportando menos, ele importa menos também. Não. Isto mostra uma redução de atividade econômica. E ainda com mais uma desvantagem no que diz respeito à redução das importações. Vejam vocês, novamente, o Reino Unido importa basicamente de outros países europeus, dada a proximidade, dado o volume de atividades econômicas desses países e eles serem países da integração europeia. Então não há restritividade no Reino Unido, até o ano passado, para importação de bens e serviços dos demais parceiros europeus. Entretanto, saindo da integração europeia, esses bens e serviços pagarão impostos, eles serão tributados, fazendo com que haja, então, um custo maior de importação com potencial inflacionário dentro do Reino Unido. Então, a mercadoria importada fica mais cara. Que mercadoria é esta? É o trigo. Então, a cadeia produtiva do trigo, que envolve, por exemplo, a indústria de alimentos, pães, massas, vai acabar gerando aumento de preço, portanto, processo inflacionário. Então, dois problemas. Primeiro, perda de exportações, perda do acesso privilegiado ao mercado europeu. Segundo problema, é redução das importações mais caras que contaminam de forma inflacionária a economia britânica. Temos ainda mais um fator para explicar esta queda prevista na atividade econômica, e eu insisto, quem está prevendo esta queda é o Banco Central britânico. Tá? Então nós temos o primeiro-ministro britânico, o governo britânico, encaminhando a campanha Brexit. E este mesmo governo estima esta queda de atividades econômicas pela redução das exportações e, vejam, pela redução do investimento externo direto. Então, vamos imaginar, eu sou uma empresa, eu quero me instalar em um país europeu com vistas ao acesso ao mercado europeu. Então, em qual país eu vou me instalar? Bom, depende de uma série de fatores, mas eu tenho várias opções, menos o Reino Unido.
Porque o Reino Unido não? Só porque ele é insular e fica difícil transportar as mercadorias? Não, é só um canalzinho da Mancha e tem o Eurotúnel, tá legal? Não é um problema locacional, é um problema institucional. Se eu instalar a minha empresa na Espanha, na Itália, na França, na Alemanha, desde estes países algum impedimento burocrático legal para os meus produtos serem comercializados nos demais países da União Europeia? Não tem nenhum problema. Então posso instalar a minha empresa na França, na Itália, na Alemanha e em Portugal, mas no Reino Unido não, porque o Reino Unido saiu da integração europeia. Então, se eu instalar no Reino Unido, eu vou ter dificuldade de exportação para esse excelente mercado consumidor, tá legal? Agora, será que esta é apenas uma ideia bobinha, uma especulação? Não. A gente tem o gráfico, a partir de 2014, 2015, a redução do investimento externo direto no Reino Unido, tá legal? Então, já está havendo esta redução e, portanto, isto onera, por exemplo, a formação de novos empregos, a geração de novos negócios, a empregabilidade no Reino Unido. Então, como o Reino Unido pode compensar estes problemas? Ele pode compensar com maior competitividade. Ele não tem privilégios mais de exportação para os países europeus, esse mercado consumidor tão destacado. Mas, quem sabe, ele conseguiria, mesmo sem esses privilégios, continuar exportando. E por quê? Porque ele teria mais competitividade do que outros países. Então, o produto britânico entra na Alemanha sem privilégios da integração europeia, mas ele é comprado pelo consumidor alemão. Por quê? Porque ele tem melhor qualidade, porque ele tem um preço mais baixo do que os produtos feitos em outros países. A competitividade britânica mais alta possibilitaria isto. Agora, o que é competitividade fora do juízo de valor? Vamos pensar na competitividade na prática. Trata-se da qualificação da força de trabalho, do investimento de automação industrial, da infraestrutura de energia, da infraestrutura de transporte. Agora, me conta uma coisa. Primeiro, será que o Reino Unido tem condições de criar um diferencial tão fantástico nesses fatores que eu elenquei, frente à economia japonesa, americana, frente à economia francesa, frente à economia da Alemanha? Claro que não. E não é um demérito do Reino Unido. Porque, na verdade, todos esses países que eu citei e o Reino Unido também estariam na crista da onda destes fatores de competitividade. Então não tem como o Reino Unido criar um diferencial tão forte nesses fatores que eu citei. Entretanto, um fator que o Reino Unido poderia gerenciar e dar mais competitividade é aquele fator que é utilizado por país pobre para aumentar as exportações: desvalorização cambial. Se a libra começar a valer menos frente a moedas europeias, outras moedas mundiais, especialmente o euro, então o produto de exportação britânico se torna mais barato e mais competitivo. Este ganho de competitividade pode ser obtido através da desvalorização cambial. Agora, havendo desvalorização cambial, vejam, há uma tendência de a mercadoria moeda valer menos do que as outras mercadorias que ela tem que ser utilizada para comprar. Consequentemente, o preço das mercadorias vai subir, especialmente das mercadorias importadas, porque quando há desvalorização cambial, há um barateamento dos custos de exportação, mas aumentam os custos de importação, tá legal? Consequentemente, inflação por produtos importados mais caros. Inflação porque a moeda vale menos frente às outras mercadorias que ela vai comercializar. O poder de compra do trabalhador torna-se menor. Ele compra menos com a mesma quantidade de libras que ele tinha antes. Então nós temos redução do poder de compra das famílias. E ainda temos um problema de ordem política com a Irlanda do Norte, que eu já citei para vocês na aula passada. Tensões acerca da potencialidade de controle na fronteira com a Irlanda do Norte, porque a Irlanda do Norte é muito dependente de comércio com o restante do país que fica aqui ao sul, chamado Irlanda ou Eire. É a única fronteira que o Reino Unido tem com a União Europeia. Havendo controle de fronteira, haveria então dificuldade de trânsito de bens e serviços, trânsito de turistas, prejudicando a economia da Irlanda do Norte. Lembrando que na Irlanda do Norte, assim como na Escócia, o Brexit
ficou derrotado. Ele está azulzinho aqui, que são os distritos que votaram contra a saída do Reino Unido da integração europeia. Eles votaram contra, mas o Reino Unido vai sair. E há problemas potenciais econômicos para essas regiões, o que suscita, o que realimenta o separatismo político dessas duas áreas. Tudo bem? Como então esse Brexit vem a ser efetivado? Então a gente está no ano final do Brexit. Foi feito o acordo agora em janeiro de 2020, e o Brexit então está em andamento final. E que andamento é este? Desde janeiro agora de 2020 até o final do ano, 11 meses, para acabar o processo de retirada. É um período muito longo? Não, é um período muito curto, porque vejam, há um amplo acordo que precisa ser negociado. Pesca, segurança, imigração, comércio, aviação, tem inúmeros aspectos que precisam ser negociados entre o Reino Unido e o restante da integração europeia nesse processo de saída. Nesse intervalo de tempo, o Reino Unido continua na União Aduaneira, mas com liberdade para fazer acordos com outros blocos. Lembrem-se que eu falei para vocês, em uma União Aduaneira, a unificação do padrão de comércio externo, mas o Reino Unido ainda assim pode fazer acordos de comércio com os Estados Unidos, com o Brasil, com o TMEC, o que substituiu o NAFTA, tá certo? Autorizado neste processo de saída. Retirada britânica do Parlamento Europeu, que aconteceu então, que já foi efetivada, de modo que não há mais capacidade de ação política do Reino Unido nas decisões, obviamente, da União Europeia. Foi acordado liberdade de trânsito dos europeus no Reino Unido e dos britânicos na União Europeia, e, portanto, contemplando necessidades de estudantes, de trabalhadores e necessidades dos norte-irlandeses que a gente viu no slide anterior. E a aplicação de uma multa de 30 bilhões de libras sobre o Reino Unido neste processo de retirada. Então, isto é o que vai acontecer e isto é o que ainda está sendo negociado. Donde, se isto ainda está sendo negociado, há um problema. E se isto não for negociado até o final do ano? Se isso não for negociado, vem aquilo que é chamado de Brexit hard, Brexit duro, saída sem acordo e negociações comerciais entre as partes pela Organização Mundial do Comércio. Lembra daquele nosso slide anterior de redução de até quase 10% do crescimento estimado do PIB para 15 anos? Seria o resultado disto. Não há um acordo, então o Reino Unido apenas sai. Então ele se mantém numa zona de livre comércio, ele se mantém numa união aduaneira e não faz parte como membro pleno da União Europeia? Não. Sem acordo, ele é apenas mais um país do mundo, portanto sem qualquer privilégio em relação à integração europeia. Tudo bem? Temos ainda um último problema de alta gravidade. A ausência de controle alfandegário rígido entre a Irlanda do Norte, Reino Unido, e a Irlanda Wales, tá certo? Então, aquele problema da Irlanda do Norte, que depende dos fluxos de bens e serviços, que depende do turismo, nesse território ao norte da ilha da Irlanda, que é de soberania britânica. Controle sobre setores específicos apenas, segurança, animais, alimentos, mas havendo então uma liberdade de trânsito dessas mercadorias, desses serviços e dos turistas para não haver o maior prejuízo à economia norte-irlandesa. Há novamente um problema. E se o acordo Reino Unido-União Europeia não sair? E se for Brexit hard, não houver acordo? Então será que isto não vai ser mantido? Segundo as negociações de janeiro agora de 2020, não. Independentemente de o Brexit ser com ou sem acordo, isto seria mantido. A Irlanda do Norte continuaria protegida para essa negociação prévia, viabilizando, portanto, politicamente, junto aos norte-irlandeses, a saída do Reino Unido da integração europeia sem maiores tensões políticas. É claro que isso ainda precisaria ser efetivado, porque, em última instância, quem tem soberania sobre a Irlanda do Norte é o Reino Unido. Então, se houver uma outra conjuntura política eventual, essa liberdade de trânsito previamente acordada agora em 2020 pode ser rompida, aumentando novamente as tensões políticas. Então, vejam vocês, tem algum benefício palpável do ponto de vista político, do ponto de vista econômico, do ponto de vista social? Não. A gente tem uma tendência de redução do crescimento econômico, redução da empregabilidade, aumento da inflação, redução de poder de compra dos trabalhadores e potenciais graves
problemas políticos dentro do território britânico. Então, como os britânicos viabilizaram o Brexit e votaram a favor do Brexit? Será que eles não viram nada disto? Quem votou não viu ou não deu relevância. E deu relevância para o quê? Segundo aquele nosso slide anterior, aos argumentos da extrema-direita. Argumentos nacionalistas ufanistas, argumentos xenófobos, argumentos que eram pautados por pós-verdade, por notícias falsas e que acabaram mobilizando uma parcela maior do eleitorado a favor disso que provavelmente vai gerar desdobramentos econômicos, sociais, políticos, geopolíticos que não são bons para o próprio Reino Unido. Tudo bem? Se alguém ainda tiver alguma dúvida, alguma pergunta em relação a isso, vocês sabem, me acessem nas redes sociais. Abraço para todo mundo e boa sorte.